Olá, boas-vindas à Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e hoje nós vamos fazer aí a nossa leitura da semana, né? Vamos ver quais são as energias para esta semana. Aqui temos um portal, né? O portal 11 do 11. E vamos também ver tudo que o universo tem para nós para essa semana. Então, nesse primeiro momento, como sempre, né? Peço para que busquem aquele momento de conexão espiritual mesmo, aquele momento de vamos nos conectar com o espiritual, com o divino, não é mesmo? Então, se você quiser fazer um momento de oração, um momento em você se conectar consigo mesmo e com o divino, e vamos também já emanar as energias que nós desejamos para esta semana que se inicia. Então, vai refletindo como que foi a sua semana, os conselhos da semana passada. Depois deixe nos comentários se os conselhos foram úteis, né? Se realmente se concretizou as coisas que vocês desejavam, né? Da semana. Se os conselhos da semana passada realmente surtiram algum efeito positivo. Se você quiser, pode acender um incenso, uma vela, né? Para trazer esse ambiente mais místico, esse ambiente mais espiritual realmente para o dia de hoje. Vamos pedir ao tarô que nos mostre, né, qual conselho que ele quer nos trazer, nos dar para essa semana. O que o tarô vem trazendo de conselhos e energias para essa semana. Mentalizem tudo aquilo que você deseja para essa semana, como prosperidade, felicidade, uma semana mais tranquila. Vamos lá. Temos o enforcado. Não se assustem com o nome da carta, já vou falar o que é o enforcado. E o 3 de ouros. Bom, então vamos entender qual é o conselho do tarô para o nosso dia, né? Para a nossa semana, na verdade, né? E para essa semana, o tarô ele trouxe o enforcado e o 3 de ouros. E o que significa isso, né? O que significa esse conselho? Bom, o enforcado, ele vem falando sobre os sacrifícios, os momentos mais difíceis, mas que são necessários para a nossa evolução. Se a gente for analisar bem essa carta, a gente vai ver que o enforcado ele está de cabeça para baixo, ou seja, a nossa vida pode se parecer de cabeça para baixo ao longo dessa semana. Talvez você vá se sentir como se nada tivesse sendo como deveria ser, como se as coisas estivessem muito confusas muitas vezes, né? E você vai se sentir literalmente como enforcado ali de cabeça para baixo, né? Outra coisa, é uma semana que vai exigir de nós muita paciência. O enforcado ele vai pedir uma certa paciência por causa da estagnação da vida. Sabe quando você sente assim que, olha, eu não consigo evoluir em determinada situação,
Parece que no meu trabalho, na minha vida amorosa, parece que está tudo estagnado. Parece que nada vai para frente. E você se sente como um enforcado de mãos atadas, né? Você sente como se você não conseguisse fazer nada. E realmente vai ser uma semana em que você não vai conseguir agir muito. O enforcado ele fala da estagnação, da pausa, né? E quando a gente olha o Três de Ouros, ele vai falar muito sobre a necessidade que temos de termos pessoas, de termos ajuda, delegar tarefas. Então, usar da habilidade dos outros, a gente for ver aqui, cada um deles está fazendo algo nesse templo, né? Então tem um que está ali guiando, tem o outro aqui que como se estivesse com a planta né? Como se fosse o arquiteto aqui desse templo, né? E o que é necessário saber? Quando a gente tiver essa combinação aqui, o enforcado com o Três de Ouros, ele vem falando justamente que é uma semana que você precisa descansar mais. Você precisa parar um pouco e descansar. Sabe aquela pausa necessária na vida? Então é isso. Só que aí muitos de vocês podem estar falando assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa a fazer, tenho tanto trabalho, tenho tantas atividades, tantos afazeres, e o Três de Ouros é como se fosse uma solução para esse problema. Ou seja, é o momento de você pedir ajuda. Pedir ajuda no sentido de colaboração, né? Então, estou cansado, eu não estou dando conta, então peça ajuda para as outras pessoas, delegue atividades, que tem pessoas que têm muito aquela necessidade de eu faço centralização, né? Centralizar tudo em si. E o enforcado vai pedir justamente essa pausa. A gente sabe que no mundo de hoje, a gente vive num mundo que é muito caótico e a gente sempre vai ter mais coisas que fazer do que tempo para fazer, né? E a carta 12, ela vem falando justamente dessa necessidade de parar. E se a gente for olhar o número 12, ele mostra justamente aquela contradição que há entre o mago e a sacerdotisa, o 1 e o 2. Ou seja, o 1 do mago, que é aquele que tem aquele impulso, né? Aquela coisa de vamos para frente, vamos fazer, aquele ar de eu quero realizar as coisas, eu quero fazer acontecer, em contraposição do 2, que é a sacerdotisa, que é aquela que vai se silenciar, vai ficar mais introspectiva, vai voltar-se para si. Então é como se de um lado tivesse a vontade de fazer e do outro a vontade de não fazer. Não a vontade de não fazer, mas a vontade de ficar mais dentro do seu universo, dentro de si. Então é esse contraponto entre eu tenho muita coisa a fazer, eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu estou precisando desse momento de ficar comigo mesma, comigo mesmo. Então, o conselho que o tarot traz para essa semana é: não tenha medo de pausar, não tenha medo de ficar sem fazer nada, né? Primeiro conselho é esse. Primeiro conselho é: aprenda a aproveitar os seus momentos de pausa. Tem gente que parece que tem uma agonia quando fica sem fazer nada. Parece que se eu sentar para descansar, para assistir uma Netflix, por exemplo, todo o restante vai ficar para trás. O enforcado ele vai pedir para que faça esses momentos de pausa, faça os momentos de descanso, né? Até porque não adianta você querer fazer as coisas se você vai estar de mãos atadas, se você não vai ter a condição necessária para fazer. Você vai se sentir como se eu não consigo fazer, né? E uma outra coisa, você pode aproveitar esses momentos de estagnação, já que essa semana é uma semana muito mais parada, né? Uma semana muito mais estagnada, você pode aproveitar esse momento para buscar iluminação. Perceba que o enforcado tem como se fosse uma luz aqui, né? Uma luz que está buscando essa luz, né? Ele busca essa luz aqui, né?
Então ele aproveita esse momento que ele não pode agir para ele poder refletir. Então ele vai olhar, ele perceba que o enforcado está de olhos abertos e ele observa tudo ao redor. Porque ele vai buscar essa iluminação, ele vai buscar clareza. Muitas vezes a gente fica estagnado também em algumas atividades, alguns projetos, porque a gente não tem clareza do que fazer. Eu sei o que eu quero, mas não sei exatamente o que fazer, quais são os próximos passos nesse caminhar do projeto, né? Então, essa semana ela vai pedir justamente esse lado de deixa eu pausar, deixa eu manter a calma, né? Para encontrar uma saída, né? O enforcado, enquanto ele está parado aqui, enquanto ele está nessa posição desconfortável, então vai ser uma semana que a gente vai se sentir muito desconfortável com as coisas, né? Então muitas pessoas vão se sentir desconfortáveis com certas situações da vida. Então, é o momento de você olhar mais para a sua vida e também aprender a priorizar. Nesse momento que você não pode fazer nada, que você não pode agir, além de você delegar atividades, além de você buscar essas pessoas que podem te ajudar nos afazeres que você muitas vezes não consegue fazer porque não compete a você, não são habilidades suas. A gente vive num mundo em que parece que você tem que saber de tudo, você precisa fazer tudo e acaba que você não dá conta de fazer tudo, né? Como eu falei, busque pessoas que podem te auxiliar na construção daquilo que você deseja, né? Nós vamos ver, por exemplo, que essa semana nós vamos ter lá no dia 15, né, Saturno em Peixes, né? E o que significa o planeta Saturno indo adiante, né, fazendo seu movimento natural, porque até então Saturno estava no movimento retrógrado, né? O que isso significa Saturno em Peixes? Significa justamente a transformação dos seus sonhos em objetivos reais. Então muitas vezes a gente fica muito assim naquele momento de eu desejo isso, eu quero aquilo. E fica sonhando, né? Fica divagando, né? Como um bom pisciano, né? Os piscianos têm essa coisa de ficar sonhando, né? De desejar e almejar coisas. Só que o Saturno, ele entra em peixe e fala assim, olha, é muito bom sonhar, mas não é melhor o sonho se tornar realidade? Então, é a hora de você construir o seu sonho, trazer o seu sonho para a realidade. Entendeu? E como que eu vou concretizar esses sonhos que Saturno vai nos convidar? Por meio da ajuda. Muitas vezes a gente não consegue realizar os sonhos sozinho, a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar na concretização dos sonhos. É a colaboração, a cooperação para poder concretizar algo, né? E diante da carta principal, né, diante desse momento de estagnação, de pausa, você muitas vezes pode se sentir desconfortável justamente por isso, porque você quer realizar, mas não consegue realizar. Você quer concretizar seus sonhos, mas não consegue concretizar. Você se sente de mãos atadas. Você vai sentir que parece que a sua vida está desorganizada, parece que não há uma estabilidade na vida, porque se a gente for olhar o enforcado, ele faz com a perna um 4 de cabeça para baixo. Ou seja, o 4 é o número do imperador, o número da organização, da estabilidade. E é como se você sentisse que nessa semana você estivesse, como eu falei, né, de cabeça para baixo. Ou seja, você sente como se tá tudo desorganizado, tá tudo bagunçado. E ao invés de você ficar, meu Deus, eu tenho tanta coisa para arrumar, eu tenho tanta coisa para organizar na minha vida. A organização, a gente fala muito aqui de organização. A organização ela parte do princípio do seguinte: primeiro, tenha clareza das coisas e segundo, busque fazer as coisas com calma, né? Um dos valores principais aqui da magia de Lótus é justamente a tranquilidade. Então, ao invés de ficar aquela coisa, meu Deus, se estressando porque nada dá certo, nada dá bom, faça conforme for
dando condições, né? Então, por exemplo, eu consigo hoje fazer eu consigo fazer algo em relação a isso? O enforcado diz que você provavelmente não vai conseguir. Mas aproveite esse momento para buscar a iluminação, né? Busque iluminar, clarear suas ideias, sabe? Às vezes a gente não consegue ir para frente porque tá tudo muito obscuro, tá tudo muito assim, sem saber o que fazer. Então, busque nessa semana olhar mais para si, olhar mais para seus sonhos e objetivos e trazer clareza. Comece tirando da sua vida também, comece a pensar o que é na sua vida que não faz mais sentido. Você provavelmente não vai conseguir tirar isso nesse momento, mas se você tendo clareza de que essas coisas não fazem, não fazem mais sentido a manter, já é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber o que é que precisa ser feito. Esse é o primeiro passo. Mesmo que você não consiga tirar, mesmo que você não consiga fazer algo para movimentar nesse sentido, ao menos busque essa clareza de o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso fazer para tirar da minha vida essas coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que enquanto você está nesse momento de estagnação e de pausa, aproveite, claro, para descansar, aproveite para relaxar. E ao mesmo tempo, aproveite para já definir prioridades, né? Nós estamos aí entre uma lua crescente, uma lua cheia, então é o momento de a gente, de certa forma, agir. Só que como eu não consigo agir, então é o momento de eu meio que planejar como que eu vou agir quando eu puder sair disso. Se a gente fosse analisar a jornada do louco, né? Após a carta do enforcado vem a carta da morte. Após a carta 12 vem a carta 13. E a morte, ela é o convite para a transformação, ou seja, é o convite para que você desate esses nós aqui e se solte e vá viver a sua vida de uma forma renovada, uma renovação, entendeu? E para isso, para que haja essa renovação, para que você consiga sair dessa estagnação e passe a ter uma vida renovada, uma vida mais condizente com aquilo que você deseja, você precisa também definir prioridades. Ou melhor, a prioridade, que a prioridade é aquilo que vem primeiro. Então, porque imagina, você está nessa situação. Aí quando você conseguir se desatar daqui, sair desse desconforto, você vai falar, nossa, mas ficou tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para arrumar. Então, comece a definir prioridades. O que vem primeiro? Qual é a primeira atividade que eu vou fazer? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu sair dessa situação de estagnação? Isso é o convite do enforcado. Priorize. Comece a definir prioridades. O que eu faço primeiro? Qual atividade eu vou fazer? Porque por mais que a gente delegue as coisas, algumas coisas só a gente pode fazer. E essas coisas que só eu posso fazer, o que eu vou fazer primeiro? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Depois a segunda, a terceira, assim por diante. Mas defina prioridades. Isso é muito importante. Então, o conselho dessa semana, basicamente é isso. Você aproveitar e não se estressar, principalmente com esse momento de estagnação. Vai ser um momento desconfortável, porque quem é que gosta de ficar de cabeça para baixo? Aqui é desconfortável, né? Você vai sentir um certo desconforto, e é importante tomar cuidado, porque tem pessoas que se acostumam com o desconforto. Sabe aquela relação que você sabe que não te faz bem e você faz questão de manter ela? Você não consegue se desfazer, desprender daquela relação que é tóxica? É o momento de você refletir. Talvez você não consiga essa semana desfazer, mas reflita sobre isso. Porque muitas vezes a gente está no desconforto e permanece o desconforto, seja por conveniência, seja porque
por preguiça mesmo, ou seja por questão de não querer enfrentar, porque, claro, os cortes que vêm depois na carta da morte, né, que vem na sequência, depois na carta da morte, eles não são fáceis. Não é à toa que a carta da morte é uma das cartas das noites escuras da alma. Por quê? Porque você precisa fazer esse movimento de tirar aquilo que não faz mais sentido para abrir espaço para o novo, para abrir espaço para aquilo que realmente é importante para você. E se vocês se sentem assim numa situação de não tá bom, não tá legal, seja qual o que for na sua vida. Ah, não tá bom meu emprego, ou não tá bom as minhas finanças, o meu relacionamento, seja o que for que não esteja bom, essa semana ela vai pedir para que você olhe com carinho para cada uma dessas áreas e defina de fato o que é que você precisa fazer para melhorar, para resolver essas situações, tá? É uma semana que você vai ficar muito mais reflexivo e introspectivo, né? Uma semana onde a gente tende a se estar mais introspectivo, mais reflexivo, até porque nós temos um portal 11 do 11. E o que é esse portal 11 do 11 que já é amanhã, segunda-feira? O portal 11 do 11 é o portal da intuição. É o portal em que nós vamos estar muito abertos, né? A gente já vem caminhando aí algumas semanas nessa vibe da espiritualidade, nessa questão mais espiritual, mais mística, né? E o portal 11 do 11 ele vai ser esse portal de abertura da intuição. Vai abrir a intuição, vai nos ajudar também a conseguir olhar com mais clareza certas coisas. O 11 no tarô, ele pode ser tanto a carta da força, né? Da força no tarô de Marselha, quanto a carta da justiça no tarô de Rider-Waite, né? E aí, olha só para vocês verem que interessante, né? A gente tem uma sequência de cartas que é o seguinte: se essa semana abre-se o portal 11 do 11, a justiça é aquela que vai ponderar suas decisões, é aquela que tem gente que fala que ela é a chata do tarô, né? Mas por que ela é chata? Porque ela é muito racional. Então, às vezes você está nessa situação de estagnação porque você não passou pelo crivo da justiça, você não fez o que deveria ter feito aqui na justiça, por isso está nesse momento de estagnação. E o portal 11 do 11 é um convite para a gente lembrar que a justiça, ela é aquela que pondera tudo. É aquela que, mas depois que ela pondera, ela toma uma decisão. E se você não toma a decisão de cortar o que tem que cortar da sua vida, você fica nessa situação do enforcado. E depois vem a morte de novo com o mesmo convite de cortar aquilo que não faz sentido na sua vida. Então, cuidado essa semana, né? Com justamente essa questão de, eu tenho. Às vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz. E aí acaba caindo enforcado. Enforcado é justamente aquela situação de eu sei o que eu preciso fazer, mas não faço. Entendeu? E a justiça, ela vem, né, nesse portal 11 do 11, um portal da intuição, um portal muito mais de você voltar-se para si, mas ao mesmo tempo uma coisa muito mais racional, uma coisa muito mais ligada a você ponderar suas decisões, a você analisar com muito critério aquilo que você precisa fazer e tomar as decisões certas. Seja racional essa semana. Além disso, lá no dia 15, como eu falei, tem Saturno em Peixes e também nós vamos ter a Lua cheia em Touro. Então, lá no dia 15, nós vamos ter a Lua cheia entrando em Touro e vai chamar justamente essa estabilidade. A falta de estabilidade que ocorre aqui com o enforcado, se a gente usar da ponderação e da razão da justiça e aproveitar a Lua cheia em Touro, a gente consegue sair da situação do enforcado. A lua cheia em Touro, ela vai trazer aquela sensação de lidar com os compromissos, vai ser mais fácil. Você vai conseguir lidar de forma mais fácil com os seus compromissos, tá? Só tenha cuidado com o apego ao mundo material, porque o Touro, ele é um signo que busca muito conforto. Veja bem,
Touro é o signo do conforto, o enforcado é o desconforto. Então, a gente precisa alinhar a nossa vida para que realmente a gente possa conseguir o conforto que o signo de Touro vai trazer, juntamente com a lua cheia, ou seja, a lua cheia ela expande essa energia de conforto, né? E usando também a racionalidade da justiça, para que a gente consiga ter uma semana mais tranquila e mais consiga passar por esses desafios enforcado com mais facilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dos conselhos dessa semana. Depois, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aqui, tá? Que eu respondo para vocês, tá bom? Um grande abraço.